Paz do Senhor, igreja. Sua Bíblia comigo, por favor. Lucas 23, 33. Os irmãos, espere só um pouco, eu vou estar lendo em Gênesis 3,15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e lhe ferirá o calcanhar. Lucas 23, 33, sua parte A diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Amém? Fecha a tua Bíblia. Mas eu não vou pregar, porque eu quero ser ético. O pastor da igreja falou para mim que o culto terminaria 9 horas, e eu não vou passar. Amém? Repito o tema: gigantes que Jesus derrubou no Calvário. Gigantes que Jesus derrubou no Calvário. Solda a mão da irmã, do irmão, senta-se e dá glória a Deus. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de chamar a vossa atenção por alguns minutos. Eu queria pedir a algum adulto que, por favor, senta aqui perto dessas crianças. Algum adulto. Amados irmãos, quantos aqui creem que a Bíblia é verdadeira? Diz amém. Amém. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Diz glória a Deus. E quantos creem que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Diz amém. Amém. Se ele é o verbo, ele é a própria palavra, sim ou não? Sim. Então nós temos que dar mais prioridade à palavra. E como pregador do Evangelho, eu não posso deixar de falar isso. E Paulo, escrevendo à igreja da Galáxia, capítulo 4, versículo 16, ele diz: porventura me fiz inimigo seu, lhe dizendo a verdade. Eu creio que o pastor Arão não está se fazendo inimigo de ninguém aqui por falar isso. Amém? Eu vou começar a mensagem, mas se eu não terminá-la, porque eu não vou correr, eu termino ela amanhã. Amém? Porque amanhã eu vou voltar aqui. Eu vou estar com outros pregadores aqui amanhã à noite. Eu sei que os dias que têm se seguido deste Manaim Santo, desse conclave espiritual, tem sido uma bênção. E não será diferente hoje nem amanhã. Porque antes de mim, ou antes de qualquer pregador ou cantor, o Espírito Santo de Deus é quem faz a diferença. O Espírito Santo de Deus é quem opera tudo em todos. E quando o Espírito Santo de Deus está, não precisa o homem estar. Quando o Espírito Santo de Deus faz, não precisa o homem fazer. E por isso eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele já tem operado nesta noite. Ele já tem operado nos dias que tem se realizado este congresso. E por isso que com certeza a tua vida será transformada e impactada pelo poder da glória do Senhor, que há de envolver a tua vida neste lugar. Se você for pegar o Gênesis ou Apocalipse, você vai entender que houveram algumas batalhas travadas para que assim gigantes viessem cair por terra. Se você for entender comigo, eu sei bem que da onde está inserido nesse congresso, ou por que não dizer desse aniversário do encontro de vasos, está inserida em uma batalha aonde, se fôssemos olhar pela ótica humana, de maneira nenhuma Davi venceria. Até mesmo seus compatriotas disseram para ele: se você for, você vai morrer. Pelo que o próprio rei pegou as suas armaduras e vestiu em Davi. Todavia Davi olhou para si dentro daquela armadura e falou: a armadura de Saul não serve para mim, a armadura de Saul não serve para você, meu querido, porque Deus tem preparado as armaduras espirituais sua, e só você pode vesti-las e entrar no ápice da batalha, e aí virá vitorioso para a glória do Senhor.
Se fôssemos analisar e observarmos 318 homens do nosso patriarca Abraão, não tinham chance contra os 4 reis, mas eles foram lá e prevaleceram. Gideão com seus 300 não tinha chance contra os midianitas, olhando na ótica humana. Mas quando Deus está na peleja, quando Deus está na causa, você não precisa pelejar, você só tem que confiar e esperar, porque Deus vai na frente, Ele desbaratina o mal, Ele lança por terra o exército inimigo, ainda que seja numeroso, ainda que seja gigantesco, Ele faz com que o exército inimigo caia por terra, e o nome do Senhor prevalece, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. Quem crê nisso, levante a mão. Glória a Deus. O nome de Deus prevalece. Um homem sozinho, como era Sansão, o que ele tinha na mão não era uma lança nem uma espada, ele tinha uma queixada de jumento na mão, e matou um exército de 1000 homens, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Não pense você que você está na peleja sozinho. Não pense você que a guerra que se levantou contra ti vai fazer você sucumbir. Não é desta maneira. Ainda que o teu adversário Satanás tenha soprado isto no teu ouvido, tenha colocado tanto exército do inimigo diante de você, que os teus olhos contemplam e fala: desta vez eu vou perecer. Mas o salmista, no Salmos 27 versículo 3, ele disse que ainda que as guerras se levantassem contra ele e um exército o cercasse, certamente ele não temeria, porque o Senhor estava na vida dele. Se Deus está na tua vida, não temas, nem turbe o teu coração, crê somente. A vitória vem para a glória do Senhor. O rei Senaqueribe, certa feita, cercou Jerusalém, falando no seu coração que destruiria o reino do sul ou o reino de Judá. E ele agora, ele com um exército de 185.000 homens, pega uma carta e envia ao rei Ezequias. O rei Ezequias lê a carta, fica com o coração turbado, rasga as suas vestes, se veste de pano de saco e começa a orar. Ele manda mensageiros a Isaías. Quando Isaías lê a carta, ele fala: olha, fala para o rei que não se preocupe. Mas como não preocupar? O grande exército do inimigo está fora dos muros e diz que vai invadir a cidade. Ei, fala com o rei que esta guerra não é dele. Ele não afrontou o rei, ele afrontou aquele a quem os querubins e os serafins dizem: ele lançou por terra o gigante chamado lei, nos dando o direito agora da nova dispensação, cuja qual é a graça, porque na lei estávamos mortos, mas na graça recebemos vida. Porque lá na lei o homem estava distante de Deus, mas na graça nos aproximamos do Senhor. Lá na lei o homem matava, mas na graça o homem prega a vida. A Bíblia diz que os pés do homem eram ligeiros para derramar sangue. Eu quero dizer para você que este gigante caiu no Calvário. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus, porque foi Jesus quem derrubou o maior gigante.
que ainda não fez a tua aliança com o Senhor, Jesus Cristo, verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida, Ele se aventurou em uma batalha, a qual para todos os homens antes dele era perdida. Todos os homens que se levantaram antes do Senhor Jesus Cristo, e eu poderia lhe citar muitos nomes aqui se o tempo fosse suficiente, todos eles até tentaram, mas falharam no decurso da sua caminhada. Mas Jesus um dia, Ele resolveu vir. Chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Muitos têm as promessas de Deus por tardio. Muitos estão na igreja e já estão desesperançosos. Eu quero dizer para você que a tua esperança vive e reina para sempre. Eu quero dizer para você que Jesus é o penhor da tua alma. Ele é o Senhor da tua vida. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Ele venceu a lei. Se Ele morresse e permanecesse morto, como Davi morreu e está morto até o dia de hoje, e haverá de estar até o dia da ressurreição. Se Ele tivesse morrido e permanecesse morto, como o profeta Jeremias, e só haverá de ressuscitar no dia da ressurreição, eu quero dizer para você, meu amado e querido, que teria sido debaldes, teria sido de uma maneira enganadora, que ele teria enganado a si mesmo ao descer. Mas eu digo para ti que ele desceu, ele derrubou um gigante chamado lei. Tendo derrubado um gigante chamado lei lá na cruz do Calvário, o segundo gigante que o Senhor derrubou chama-se Satanás, que quer dizer adversário. Bate no ombro do irmão que está do teu lado e fala: Jesus derrubou um gigante chamado Satanás. Interessante isso, cara. Eu falei que Jesus derrubou um gigante chamado Satanás, por não deu glória. Deu glória? Mas a maior vitória tua não é Jesus derrubar um gigante, porta gigante, para você começar a entrar por lá. A maior vitória tua e minha foi Jesus ter derrubado o gigante Satanás. Essa foi a maior vitória. Sabe por quê? Que nos dias odiernos a igreja do Senhor se inibiu do seu potencial, porque não dá mais glória, porque não vibra mais, quando se lembra que uma batalha foi travada lá no mundo espiritual, e Jesus falou: deita aí, Satanás, porque a semente da mulher sou eu, e eu vim pisar na tua cabeça, ainda que tu tenha ferido meu calcanhar. Jesus venceu, derrubou o gigante chamado inimigo, adversário, antiga serpente, diabo, Satanás. Ele venceu e te fez vencedor. Jesus chegou ali e falou a mão que havia sido perfurado e falou: de chave no inferno. Glória a Deus, aleluia. Porque antes disso, a Bíblia diz que Satanás diuturnamente estava diante do altar do Senhor para condenar os justos, para acusar. E se Jesus não tivesse prevalecido, a irmã não estaria aqui. Talvez nem teria o dia do pastor como hoje é o dia do pastor. Eu quero parabenizar cada pastor aqui. Não teria. Não teria festa de segunda confraternização da manhã da vitória. Não teria, se Jesus não tivesse tomado a chave da morte. Porque o diabo estaria todos os dias. Não, mas ela não pode estar ali, não pode cantar, não pode pregar, porque está assim assado. Mas quando Jesus desceu lá no território inimigo, ele pegou a chave do inferno. E eu quero crer que nesse inteirinho, como estava fora do corpo físico, com o corpo glorificado,
Os seus cabelos, João disse lá em Apocalipse, que eram brancos como a neve. O seu rosto como a luz do sol no seu máximo esplendor. A sua voz como a voz de muitas águas. Os seus olhos como chamas de fogo, como mangas caladas, com um cinto de ouro na altura do peito. Os seus pés semelhante ao latão reluzente. E ele vai adentrando aquele lugar. E quando ele vai com seus passos intrépidos, quando ele vai chegando ali, que o inimigo tem que se curvar, arrastar o focinho no chão e reconhecer o senhorio de Cristo, porque Ele é Senhor. Ele é o Senhor. É por isso que tu vai prevalecer. É por isso que os gigantes terão que cair diante de ti. É porque antes de tudo, Jesus derrubou os maiores gigantes que te afrontavam. Os maiores gigantes Ele derrubou. Quem crê, aplauda o nome dEle e dê glória a Deus. O inimigo que roubava, que mata e que destrói, Jesus botou freio nele, porque Moisés não pôde colocar freio nele. Interessante que até mesmo sobre o corpo de Moisés ele quis prevalecer. E eu quero entrar no próximo gigante. Posso, pastor? Eu vou entrar no próximo gigante, a morte. Ele venceu a morte. Quem crê nisso, ele venceu a morte. Miguel não teve coragem de repreendê-lo pela sua própria autoridade. E aqui cai por terra a tese que Miguel e Jesus, que Charles Taze Russell tenta ensinar, que os sectários, os sabatistas tentam ensinar, cai por terra. Porque Miguel teve de falar: o Senhor te repreenda. Quando o diabo via Jesus, corria e se ajoelhava e dizia: o que é que nós temos contigo, Jesus, filho do Deus vivo? E Jesus não falava: o Senhor te repreenda, cala-te, sai dele. Era o que Jesus falava. Desde os dias de Adão até os dias do Calvário, todos que se levantaram antes de Jesus, com exceção de Enoque, porque andou com Deus, e com exceção de Elias, o leão dos profetas, todos experimentaram a foice da morte. Graças a Deus. Mas teve um que se levantou para ir lá no Calvário derrotar a morte. Teve um que se levantou e olhou para a morte cara a cara e falou: não tenho medo de você. Eu aprendi que a morte amolava a sua foice nas tábuas da lei. A tanatologia, a doutrina da morte. Tanato no grego é morte, logia é estudo. A doutrina da morte diz que tem 3 tipos de morte. Para quem não fugiu do seminário aqui sabe disso, sim ou não? Tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E a tanatologia nos ensina que se o homem morrer fisicamente, ele pode até ressuscitar. A ressurreição física. Se o homem estiver morto espiritual, como eu estava lá no mundo, e aceitar Jesus, eu estou ressuscitando espiritualmente para Deus. Mas se o homem morrer eternamente, não tem mais solução. E a morte tentava tratar de todo jeito com seus aliados
para lançar o homem em uma perdição eterna. E a Bíblia diz que havia 2 lugares, e um mendigo morreu e foi levado por um cortejo de anjos a um lugar que a Bíblia trata como o seio de Abraão, mas no Antigo Testamento tratava deste lugar como o cativeiro. E o outro lado, porque havia um grande abismo entre um lado e o outro, aquilo que no hebraico é Seol, Hades, Geena, vulgarmente falando inferno, era onde estavam os perdidos. E a morte se levantou e fez com que Adão perecesse. No alfabeto hebraico, o primeiro Adão, certo? É alma vivente. A primeira letra do hebraico, do alfabeto hebraico, é Aleph. Representa o primeiro Adão, alma vivente, por isso morreu. Mas a segunda letra do alfabeto hebraico é Beit. E Beit quer dizer casa. Casa quer dizer o segundo Adão, espírito vivificante, que veio para trazer vida e vida em abundância, que veio para resgatar o homem das mãos da morte, que veio para resgatar o homem da morte do pecado, que veio para restaurar a vida do homem. Ele é Beit, ele é casa, ele é espírito vivificante. Receba mais vida do Senhor agora. Abraão, um homem que a Bíblia diz, amigo de Deus, um homem que Deus contava os seus segredos. Sabe por que muitos não ouvem mais os segredos de Deus? É porque tem segredo que Deus conta, mas se é segredo você não pode falar e você fala. Deus mostra algo no culto e a pessoa já quer se aparecer. Deus te mostrou, mas não mandou você falar. Por isso que você não tem coinonia, intimidade. Aleluia. Ele encarou e a morte prevaleceu. Eu quero dizer para você que Moisés, aquele a quem Deus falou, olha, para os outros eu falo em enigma, mas com Moisés eu falo cara a cara. A morte prevaleceu. Com Daniel, que Deus falou, olha, Daniel é querido meu. Ele encarou, mas a morte prevaleceu. Com Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele encarou e a morte prevaleceu. Mas aonde esses homens encararam e falharam? E para encerrar aqui, diz a Bíblia Sagrada que Jesus prevaleceu. Porque a Bíblia diz que Jesus, descendo às partes mais baixas, mais inferiores da terra, levou cativo o cativeiro, e assim ele estava prevalecendo sobre a morte. Ele estava lançando por terra a morte, porque ele chega onde era o cativeiro. E eu quero crer que aqueles homens estavam ali. E quando Jesus chega naquele lugar, que Davi olha para Jesus e fala, mais um está vindo para cá. Jesus fala, não Davi, eu sou o teu pastor, você é que vem comigo. Quando Jeremias olha, ele fala, Jeremias, não te preocupe, venha comigo. Quem és tu, Senhor? Eu sou o oleiro, Jeremias. Quando ele olha para Ezequiel, que Ezequiel vê a sua glória, ele fala, Ezequiel, eu sou o filho do homem, vem comigo, Ezequiel. Quando ele olha para Daniel, e Daniel olha para o Senhor, ele fala, não se preocupe, Daniel, eu sou a pedra que esmiuça a estátua, vem comigo. Quando ele olha para Malaquias, que Malaquias olha para ele e fala, Senhor, não te preocupe, eu sou o sol da justiça,
justiça, salvação trará debaixo das suas asas, e sairei e saltarei como bezerro liberto da estrebaria. Quem crê assim, quem crê, diz glória a Deus. Ele venceu a morte, porque a Bíblia Sagrada diz que ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele teve que encurralar a morte lá no canto da cova, aonde ele estava, porque a morte falou com os vermes: vai lá, destrua o corpo dele. Mas os vermes disse: a carne dele não pode ver a corrupção, porque a palavra já estava escrito. Fica de pé. O gigante chamado Satanás, inferno, um gigante chamado morte, de uma maneira súbita e sobrenatural, ele abre os olhos e ele se levanta. A pedra que estava na entrada do sepulcro teve que abrir passagem para o mestre passar. Eu não sei como é que ele se revelou para você. Eu não sei se foi como ele se revelou para João Batista, que João Batista disse: esse aí, aleluias, é o Emishei Elohim, Hamishoia de Hatat. Ele é o Cordeiro morto que tira o pecado do mundo. Eu não sei se ele se manifestou para você como ele se manifestou para Maria Madalena, como Rabone do jardim. Eu não sei, mas eu quero lhe dizer que ainda que ele se manifestou para ti, e você estava como Bartimeu lá na beira do caminho, e ele foi para Bartimeu o prazer de enxergar. Ele é o prazer de fazer você enxergar, porque ele é Senhor. Ele lançou por terra os gigantes, e por isso ele prevaleceu. E ele te convida nesta noite a entregar a sua vida para ele. Você que veio aqui nesta noite e ainda não tem uma aliança com ele, eu quero dizer que ele prevaleceu sobre a morte. Ele prevaleceu sobre todos esses adversários que eu lhe falei. Você precisa entregar a sua vida para ele. Sai do teu lugar e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que ainda não fez sua aliança com o Senhor, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te convida a entregar a sua vida a Ele. Jesus convida você a entregar a sua vida a Ele. Como, pastor? Levantando uma das suas mãos e aceitando Jesus. Você que ainda não é evangélico, você que está afastado, se o Senhor quer voltar nesta noite. Se você conhece alguém do outro lado que não é evangélico, que está afastado, fala com ele que ele precisa voltar para os caminhos do Senhor. Fale com ela. Nós queremos orar por esta pessoa. Nós queremos orar por você. Salvação é de graça, mas um preço foi pago. Alguns gigantes tiveram que cair para você estar aqui nesta noite. E os maiores gigantes quem derrubou foi Jesus. Volta para os caminhos do Senhor hoje. Não deixe para amanhã. Entrega a sua vida a Ele. Se não tem ninguém, eu gostaria de orar por você. A missionária pediu para que eu te chamasse aqui na frente, e nós queremos orar por você. Tem homens de Deus na minha retaguarda, eu creio em milagres. O gigante da enfermidade também vai cair nesta noite. Se tiver alguém enfermo, se tiver alguém com a causa na justiça, se alguém estiver aqui com as portas fechadas e está precisando de emprego, eu quero orar por você. Eu quero orar para Deus curar você. Eu quero orar para Deus abrir portas. Eu quero orar para Deus ir lá na justiça e pegar esse processo que está engavetado, tirar de lá de baixo, colocar em cima e entregar a vitória nas suas mãos. Sai do seu lugar, querido. Eu queria pedir cada homem de Deus, cada mulher de Deus que está aqui na minha retaguarda, que estendesse as mãos sobre este povo. Jesus quer entregar a vitória tua nesta noite. Pode sair do teu lugar, querido. Pode vir aqui.
E cá estou. Meu Deus, o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, Tu és o advogado dos advogados. Visita esta causa na justiça agora. A Tua palavra diz que há um bálsamo em Gileade. Então visita agora esta pessoa e opera um milagre na vida dela. Começa a curar, Senhor. Começa, Senhor, batizando o Teu Espírito Santo. Vai operando. Eu queria pedir aos homens de Deus que, por favor, descesse ali e pusesse as mãos sobre estas pessoas. Em nome de Jesus, declara a vitória deles. Use a unção, use o dom, use a autoridade que vem na sua vida. Por favor, ore com essa pessoa. Declare na vida dele a vitória. Eu simplesmente estou pra ele. Uma mulher que amor morreu, está sofrida. Vai operando milagre. Vai falando em nome de Jesus, receba a tua bênção. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba a vai